Então, gente, boa tarde. Vamos ver aqui na nossa aula de sistemas distribuidores. Então, inicialmente, vou mostrar aqui rapidamente aqui para vocês esse que eu botei, né? Deixa eu aumentar aqui também, que senão é covardia, né, para vocês. Também tem esse detalhe também. Valeu, obrigado. Ainda bem que tem meus aí que me ajudam aí. Não lascou. Que bom, obrigado. Então, cadê aqui, Esse aqui do link, né, de documentação, tá? Então, o bacana é que aqui, né, a gente pode ver, né? Principalmente, tá vendo aqui, aqui a gente tem classes e principalmente isso aqui, as funções, tá? Que a gente tem, né? Deixa eu aumentar que a letra ficou pequenininha do caramba. Peraí, agora acho que eu aumentei demais, agora sim. Aqui, cadê aqui? Funções. Tá vendo? Aí você tem, né, várias dessas funções, né, que podem ser, né, utilizadas. Tá vendo? Get processor name, pega o nome do processador. Cara, tem várias funções, né, adicionais, além daquelas que a gente viu, né, que lá send, requv, broadcast e tudo mais. É que se, de repente, se você achar interessante, pode dar uma olhada aqui para ver, né? E outra coisa que é legal de ver aqui, tá vendo? Ele tem, se você quiser usar o bloco try-catch, né? Manipulação de erros. Outra coisa aqui, aqueles atributos, né? Igual eu falei para vocês, NSource, né? Quando você quer receber lá, você, por exemplo, tem um send, né? Um requv, por exemplo, você tem que receber, não importa de quem seja. Aí tem aqui, tá vendo? Esse atributo NSource, tá vendo? Se você clicar, ele explica, tá vendo? Né? Tá? Então, a ideia é que você possa receber, né, uma informação, né, de qualquer fonte que seja. Né? Tá vendo? Você tem NTag quando não importa o tag, por aí vai. Entendeu? Tá vendo? Ele já tem um atributo root, né, que guarda qual é a variável, né, que o processo ou o processador que vai servir como a raiz. Né? Por exemplo, lembra naquele caso do broadcast? Você tem a raiz, que é quem envia. Se eu não sou a raiz, então eu vou receber. Né? E por aí vai. Então, você vê que tem vários atributos aí que seriam constantes, aí já pré-definidos aí para a gente, tá? Então, é interessante por conta disso, só para vocês saberem. Bom, a outra coisa é aqui, esse exercício aqui, que é para vocês fazerem aqui durante a aula. Então, a gente vai fazer aqui, calcular o π com Python. Então, π é um número irracional, com valores decimais não recorrentes. Então, normalmente sabemos que π é igual a 3,14 ou π igual a 22 dividido por 7, mas é apenas uma aproximação para a nossa facilidade. E a gente sabe que, como é um número irracional, ele não tem fim, né? Tá? Então, a seguir, será mostrado
um algoritmo para o cálculo do valor de π usando a fórmula de Leibniz, né? Então, a gente vê aqui, ó, 4 menos 4 dividido por 3, mais 4 dividido por 5, menos 4 dividido por 7, mais 4 dividido por 9, e por aí vai. Então, dá para ver que isso aqui é uma série e ela tem uma característica. Vamos ver se vocês conseguiram matar qual é a característica dela aqui. Bom, isso aí já começou, já sacou uma parada. Então, a gente sabe o quê? O numerador, que isso aqui, cada parcela é uma divisão. Então, o quê? O numerador é sempre 4. Primeira coisa. Qual é uma coisa que eu posso dizer sobre o divisor? Isso. É sempre ímpar. E pula de 2 em 2. Porque pode ser ímpar pulando, né? Então, quer dizer, pulando de mais do que de 2 em 2. Então, o que acontece? Você vê que aqui seria como se fosse 4 dividido por 1. Mais 2, 4 dividido por 3. Mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9. Mais 2, 11. Mais 2, 13. Por aí vai. Bacana? Tá. Qual outra coisa que eu posso ver? Né? Se eu achar que a primeira parcela, por exemplo, se eu contar, sei lá, se for de 0, né? Aí eu sei o quê? Que sempre quando o módulo, né, for resto 0 da posição, então aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Então você vê que na par soma e na ímpar subtrai. Se eu comecei de 0, se eu começar de 1 ao contrário. Na ímpar soma e na par subtrai. Tá? E aí a gente sabe que o quê? Quanto maior o número de parcelas, obviamente, mais tempo vai levar, porque maior vai ser o número de computações, mas, consequentemente, maior vai ser a precisão do cálculo. Tá? Então, essa série é interminável. Quanto mais termos ela contém, mais próximo o valor de x converge para o valor de π real. Tá? Para o valor real. Quer ver uma coisinha? Não sei se vocês lembram. Deixa eu pegar pesado aqui, né? Vocês lembram lá? Agora, não sei se foi com a Helena ou com o Rogério, lá em cálculo. E aí você tinha uma brincadeira assim, ó. Quer ver? Eita, fica aqui, meu filho. Aqui, fica. Porcaria. Vou me sacaneou agora. Peraí. E aí me bagunçou agora. Peraí. Melhor eu fazer o desenho aqui manualmente, acho que vai sair melhor. Porque eu não. Mas, o raio da setinha não quer parar, não? Melhor fazer, né? Oi? Mas por que agora a porcaria da linha não quer? Oi? Por que não quer desenhar agora essa porcaria, meu?
É, vamos ver agora se vai. Mas por que agora eu não quero? Professor, essa ferramenta de transparência aí está 100% das. Não, mas, será? Não, acho que não era por causa disso, não. Ah, bicho agora rebelou, não quer funcionar só para. O que acontece o seguinte. Que coisa, cara. Por que essa porcaria agora não quer? Aí, não quer fazer. Que porcaria, cara. Porque o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Agora o bicho rebelou aqui, não quer fazer de jeito nenhum. É o seguinte. Eu vou rabiscar aqui no quadro, então, rapidinho. Já que não tem outro jeito. Isso aqui lembra muito. Lá em, não sei se vocês lembram lá em cálculo, quando vocês
Não sei que negócio doido que deu aqui. Não sei o que ele deu aqui que interrompeu. Né? Então, vamos fazer o código aqui no caso do exercício. Mas pode deixar que na hora que a gente for corrigir, eu vou explicar aqui as etapas, aqui tudo de novo. Porque eu não sei, deu um pipoco aqui que ele interrompeu, cara, descompartilhou a tela, ficou gravando, mas matou o áudio. Aí eu explico tudo de novo na hora que a gente for corrigir. Tá? Bom, gente, então vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, como a gente tinha falado, né? Nós vamos implementar inicialmente o código aqui sequencial seguindo esse algoritmo, né? Então, uma variável inteira aqui igual a 1, que depois a gente inicializa essa soma com 0, termos aqui com 1 milhão, execute um loop for de 0 a termos, dentro do loop for, se o i, que é a variável inteira contadora do loop, né? For mod 2 igual a 0, ou seja, é par, soma, recebe soma mais 4 dividido por k, se não, faça soma, recebe soma menos 4 dividido por k, incremente k igual a 2 e volta aqui, né, na etapa 4 que você está dando loop. Tá? Então, bem tranquilo. Então, aqui está o código, né, exatamente aqui no caso da maneira que foi colocado, e bota aqui a medida de tempo, que eu botei a princípio com 20 casas decimais aqui, né? Então, vamos executar, ó. Então, só... né? Vou botar aqui, ó, 1 milhão de termos, né? E aí ele dá o resultado. Ó, se eu rodar aqui de novo, em vez de 1 milhão, eu vou botar 2 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Né? Aí você vê que aqui ele já mudou um pouquinho. Ó. Quando eu botei 2 milhões de termos, botei mais, que ficou 1, 4, 1, 5, 9, 2. Tá vendo? Já mudou essa casa decimal aqui. Se a gente botar mais, quanto mais colocar, mais preciso vai ficando. Vou botar aqui com 10 milhões. 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3. A gente pode até ver, ó, o valor de π. Então, ó, 1,59625. Né? Então, olha só uma coisa. Quer ver, ó, eu vou fazer uma brincadeira aqui com vocês. Olha, dá uma olhada para cá, galera. Dá uma olhada para cá. Vocês viram aqui, ó? Ó, eu calculei. Cara, não estou sabendo aqui como é que eu vou fazer para aumentar o tamanho desse raio dessa linha. Hã? Ah, é? Vamos ver. Ah, é, legal. Aí, olha, ó, aqui está 14, 15, 9. Ó, até aqui tá. 2, aqui é 5, ó, botei com 10 milhões de termos. Aqui tá 2, aqui 9, 2, 6. Tá vendo? E olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu não vou pegar nem tudo aqui para não demorar demais. Eu vou pegar até aqui, ó. A gente pode pegar aqui. Vou pegar, ó. Vou pegar todo esse número aqui. Olha só que legal que eu vou fazer aqui. Ixi, agora...
olha só o que eu vou fazer. Ó. Abrir com... Eu vou fazer aqui, ó. Eu vou fazer um V2 dele. Beleza? Depois eu passo para vocês. Vou fazer um V2 dele. Oi? Por que não renomeou aqui? V2. Oi? Ah, agora que ficou. Olha só o que eu vou fazer aqui. Ó. Vou abrir ele. Ó, olha aqui o que eu vou fazer. Tá? Eu vou trocar esse fora aqui. Vou fazer aqui o I, começa com... Quer ver, ó? Ó. I começa com 1. Eu vou trocar esse for, eu vou fazer assim, ó. While. Ok. Aí eu vou fazer assim, ó. Nesse caso aqui, ó, o erro o menor igual. Quer ver, ó? Vamos ver quantas casas decimais tem aqui. Quantas casas decimais tem aqui? Me ajuda aqui, galera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tem 20 casas decimais. Então, eu vou fazer o quê? Enquanto o erro for maior do que 10 e menos 20. Quer ver? Ó? Você pega aqui, só para mostrar uma coisa aqui para vocês. Ó. Você pode usar notação científica. Vê aqui, você está aqui no Python, né? Quer ver? Ó? Eu vou botar aqui, ó, erro igual a 10 e menos... Só para vocês verem que é mesmo, eu vou botar menos 3, ó, print. 10 a menos 3 é 0.001. Beleza? Ó, se eu der aqui print erro, tá vendo? Aí ele apresentou. Tá? Ok? Então, aqui para ter 20 casas decimais, eu vou botar a menos 1. Tá? E o que vai ser o erro? Tá? Então, cadê aqui? O S, né? Começou com 0. Inicialmente, qual vai ser o meu erro? Tá? Vai ser o quê? O valor do π, que aí eu vou botar aqui, ó, π igual a, olha que numerão doido aqui, esse aqui, tá? Então, vai ser o quê? Vai ser π menos sum, que o sum é a variável que vai guardar, né? Eu só esqueci aqui uma coisa. Python ABS. Aqui. Ah, tá, ele já... O que essa função, no caso aqui, ABS faz? Né? É para deixar o número sempre positivo. Por quê? Porque o erro... Não tem lógica você ter erro negativo. Certo? Não tem lógica. Ah, eu fiz uma prova e errei menos 3 questões. Não existe. Tu erra 0 ou erra 1, 2. Você não existe erro negativo.
não ter racionalidade lógica. Tá? Ser negativo, tá? Aí o que eu vou fazer? Obviamente, aqui Ctrl+C dentro do loop, eu vou, após eu calcular, igual tem aqui o K, né? Tal, aqui está dando loop, eu vou recalcular o erro. Por quê, cara? Quando é que eu vou parar essa brincadeira? Quando a diferença entre esse valor do π que eu quero e o que foi calculado for menor do que 10 a menos 21. Ou seja, cadê aqui, ó? Esse meu número sum vai ter que ser todo igual até a 20ª casa decimal. Daqui para frente, dane-se. Por isso que eu botei 10 a menos 21. Ou seja, até a 20ª tem que ser igual. Dali para frente, não tem problema. Então, vocês vão ver que ele vai ficar fazendo essa brincadeira aí. Tá? Ah, só esqueci de botar aqui, né? I mais igual a 1. Né? Eu vou incrementar o I aqui, que é o que vai me dizer se é par ou ímpar aqui. E eu só vou parar quando o erro, tá? Depois eu vou colocar esse código lá também. Tá? Para que é isso, gente? Na prática, tá? Principalmente se você for fazer problemas práticos, como, por exemplo, engenharia, biologia, economia, alguma coisa assim, tá? Você, por exemplo, ainda mais num número igual esse que é irracional, você tem vários números, você não vai ter, nunca vai conseguir a precisão absoluta. Então, você determina o quê? Eu quero que ele seja bem próximo até quantas casas decimais. Entendeu? É a mesma coisa. Pô, tu vai mandar um satélite, né? Pô, vou mandar lá para Marte. Entendeu? Então, o que acontece? Dependendo dos meus cálculos, a quantidade de casas decimal que eu use, por uma distância dessa aqui é de milhões e milhões de quilômetros, dependendo de em qual casa decimal que você parar, no final das contas, o trem, em vez de acertar Marte, vai parar lá na caixa prego. Né? Entendeu? Quer ver um exemplo? É o que eu acho bacana, eu gosto de ver essa parte, assim, às vezes militar e tal. Então, você vê, por exemplo, igual esses mísseis, mesmo que tenham direcionado por GPS, navegação inercial, tem uns que eles têm, se chama TERCOM, que é acompanhamento de terreno. Então, ele tem foto do terreno, ele tem um rádio radar que fotografa, ele compara aquilo ali com que é o banco de dados de imagem e, a partir daquilo, ele corrige a rota dele. Mas todos têm um erro. Cara. Todos têm. Entendeu? Todos têm. Não tem uma precisão absoluta. Porra, ele erra 2 metros, 4 metros, 10 metros, mas erra. Não tem precisão absoluta. Fala, gente, não. Já vou aí, só um minutinho. Entendeu? Não tem precisão absoluta. 100%. Pum, ali, na bucha. Não dá. Tá? Não dá. Tá? Então, o único jeito que tem, quando tem precisão absoluta, sabe qual que é? Quando é guiado por laser. Por quê? Que ele segue aquele ponto. Entendeu? Então, o laser aponta para ali. Então, o grau dele de erro geralmente é bem pequeno, porque ele tem um ponto ali apontando, está dizendo, ó, você tem que vir para cá, e ele segue aquele local apontado, e aí, no caso, tem essa precisão. Mas, em compensação, aí tem uma coisa, né? Se tem cortina de fumaça, se tem tempestade de areia, neve, o laser ele não ultrapassa. Quebrou o esquema. Tudo tem um bom e tem um ruim, nada é 100%. Né? Então, aí por isso que tem elementos desses que tem vários tipos desse de navegação, né? Ou tem ele ligado por laser, aí tem esse navegação GPS, inercial, radar de micro-ondas, putz, aí tem
infravermelho, aí o cara tem um monte de coisa para poder, né? Mas 100% nenhum deles é. Então, a gente tem que ter um grau, uma margem, e aqui eu dei. E aí, ó, se a gente for rodar agora, vamos ver aí o que vai dar. Ó. Quer ver? Eu tinha que mostrar aqui, no final, o I, para ver quantas vezes ele inteirou. Quer ver? Para a gente ver, ó, print, número de iterações igual I. Só para a gente ver quantas que ele fez. Tá? Então, eu fechei o CMD. Aumentar aqui. Pega a dica aí do amigo. O Ctrl+. Rapaz, essa aí. Como é que é bacana? A gente vai trocando experiência aí, a gente vai aprendendo juntos. Ensino sistema de distribuído, vocês vão me ensinar do DOS, do CMD aí, do prompt. Porque esse. Mas ficou bem mais fácil, que antes você tinha que vir aqui, configurações, tinha o tamanho da fonte, assim, realmente ficou bem mais fácil. Pi, sec, v2.py. O bicho burro, né? Eu fiz o while e esqueci de botar os 2 pontos aqui, né? Por isso que ele deu erro de sintaxe. Apesar, eu vou botar número de termos, nem precisa, né? Porque agora eu não uso mais esse número de termos. Né? Nem precisa, pode botar até 0. Podia ter comentado aquilo lá. Peraí. Eu acho que eu devia ter botado aqui alguma... Acho que eu tenho que chamar um import aqui para essa onça aqui funcionar. Espera aí. Oi. Oi. Ele está reclamando. Espera aí, então, vamos lá. Fazer aqui assim, ó. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Erro, recebe, pi-sum, erro, recebe ABS, erro. Deixa eu jogar isso aqui para baixo. Rapidinho. Salva. Vamos ver. Não, eu só não entendi, porque aqui tem um número. Não. Eu tô achando que ele está reconhecendo, eu vou botar... É verdade, eu vou botar sums aqui, então. Eu vou botar aqui, vou botar um S aqui depois do sum. É S. Tá certo. Valeu, obrigado. Você vê, rapaz, que a idade vai chegando. Tá certo. Então, agora pode botar. Você vê como é que a gente tá doidão. Onde que tinha essa variável sum aí que eu inventei? Tinha, eu acho que era lá no código, lá no algoritmo. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Porque agora não precisa disso.
Agora vamos deixar ele fazendo aí. É óbvio que ele vai demorar mais, que até ele aproximar aquela quantidade de termos. Vamos esperar aí um pouquinho. Aí você vê, quando já tem aquela quantidade de termos, olha aí quanto tempo demora para processar. Vamos ver aí quanto tempo que vai levar aí para... Eu vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Tipo assim... if i mod 100.000 foi igual a 0, print iteração igual e só para depois ele mostrar onde que ele está, para a gente ver que o bicho está andando. Iteração e igual. Vamos ver depois aqui, que aí a gente faz isso aí, tá? Deixa eu fazer assim, que aí fica melhor para a gente ver que o bicho está andando, né? De 100 em 100.000 ele mostra para a gente. O que que eu... vou botar uma vírgula aqui, onde que... Interação e vírgula. Oi. Mas às vezes eu vou dar uma desmongada que até eu fico besta de ver. Até eu faço umas burradas que é dóia. Olha lá. Eu tô achando que... Ó, tá vendo? Ele já está aproximando, ó. O nosso valor aqui que... Quer ver que a gente queria... Cadê? 3, 26, 5... Ó, tá vendo? 26, tá vendo? Ele já chegou aqui, ó. 26, aqui nesse 5 aqui ainda não chegou. Ó, tá diminuindo, ó. 19, 16, 15, 14, tá vendo? Como é que leva tempo? Até daqui a pouco ele vai, isso aqui vai vir para 5. Ó, já chegou aqui, ó. 65. Tá vendo? Já chegou. 65. Aí o próximo aqui é 3. Tá vendo? Aí, quando ele chegar, daqui a pouco ele vai... Tá vendo? Que cada vez mais ele vai andando uma casa decimal para cá. Ó, você vê que essa 65 aqui, ele não tá... Ó, e o 7 aqui, ele não tá. Aí, quando ele virar agora de 0, aí aqui vai para 6. Até ele chegar... Ó, 6, 5, 3, tá vendo? Aí ele vai andando. Mas eu tinha que botar aqui. Vou botar aqui, em vez de ser 100.000, é botar melhor botar 1 milhão, porque senão vai ficar mostrando coisa demais. Ó, 6559, tá vendo? Aí aqui, daqui a pouco isso aqui ele vai virar 3 aqui, ó. Tá vendo? Por quê? Que é o valor 265. Tá vendo? Aí aqui tem que virar 3. Tá vendo? Aí ainda tá, ó, daqui a pouco, ó, já virou 54, tá vendo? Aí ele vai andando, o negócio é esse, que demora até chegar. Isso aí é só para vocês verem,
por que precisa de supercomputador, precisa de computação paralela. Tá vendo? A gente está rodando sequencial. Olha quanto tempo que demora essa porcaria para chegar no valor. Agora vocês entendem porque quando esses NASA, essa porcaria faz esses cálculos de rota, porra de um satélite, de um foguete lá para o caixa-prego, os caras têm que ter um supercomputador para fazer isso aí? Lembra igual lá daqui Perdido em Marte? Lá um indianinho lá dormindo no pé do supercomputador lá até fazer o cálculo da rota. Lá é por conta disso que precisa. Tá vendo? Agora aqui vai vir para 4. Tá vendo? Aqui, ó. Vai vir 65, aí aqui vai vir para 4. Aí ele só, aí daqui a pouco ele chega no 3, aí vai andando o outro lá para trás. Você vê como é que demora. Né? Vamos fazer o seguinte, gente. Como isso aqui eu quero ver se ele anda mais um pouco aqui, depois a gente faz o paralelo. O código daquele, do primeiro, que está igual o do algoritmo, já está lá no AVA. Então, eu vou deixar esse trem aqui rodando, vamos fazer um intervalinho, aí depois a gente vê isso aí, que eu quero ver se esse trem anda mais um pouco aí. Tá? Elite, mas o desenvolvimento da API em ação. Até o professor um dia ficar pesquisando como escrever Hello de linguagem diferente no chat GPT, tem que fazer esse sistema. Bastante. Só que eu deve ter que já. Esquece. Terminou. Falta só pegar dois TCCs e usar umas secretarias. Ele terminou, porque o 40 minutos agora. Aqui, como? Deixar o munizinho olhar. Deve estar tudo. Não, esse aqui agora. E aí, tipo assim, tudo é uma coisa só. Você vai pegar os dois negocinhos eu já teria esse aqui a elas. E é completamente possível, tá? Você tome de exemplo o que eu fiz de errado e faça certo. Igual eu fiz essa que eu fiz um trabalho de piada. E eu, às vezes. Nossa. É muito bom que eu faço, por exemplo, testar, deixo todas as coisas para ele. Nunca sai, tem que conversar. Vai tomar no poder, facilmente, tá?
Thomas, obrigado. Esse problema de dubladores é apenas que está para dubladores. Ele poderia matar a matéria bem aqui nesse programa. E vai dar gente para sua. Mais fácil? Esse você acha? Você não colocar a interpretação de direitos didáticos para a definição. Mas às vezes volte. Só se você é uma gente também perfeito. Você está que tem mais coisinha para fazer. Você pode quer que
Mano, mas lá tu tá com um mês, ele solta lá. Mano, por que você tem uma coisa do mundo lá? Olha aí. Eu tenho aqui, ó. O experimentado dele, eu acho que eu vou mostrar. Como chegou? Não, o experimentado dele é fora, viu? Cara, ela tá sendo bom. Não vale o preço. Quando tá precisando, ela é sábado, no Rio, eu consegui um pouco. E aí você vai lá, eu estava na verdade, na minha lista deve ser R$1 lá no Rio, é baratíssimo isso aí. Eu não tô agradecendo, eu não sei o que você tá fazendo. Tá 6 pontos e agora. Laranja é sensacional. Ah, eu esqueci disso. Eu também não tenho essa coisa. Esse parece que eu peguei depois da série. Eu vendi. Era um barco de R$60. Nossa, a gente sabia, cara. Aí, se não sei lá, tem que olhar assim. Eu vou mandar para ele o Spirit of the falou assim: diga uma BF boa, eu não, a primeira fase começa agora no aniversário, que deu um pouco na amanhã, Hoje é corrida, hein? Aí, o primeiro eles jogam a primeira fase. Aí, se a gente ganhar os jogos, a gente não joga dia 3. Se a gente perder um jogo sequer, a gente joga dia 3. Aí, dia 15 também é online, e depois vai fazer o seria lá no Sul, uma hora online. Eu não vou falar com essa viagem. Mas só que é só que vem, esse é você? Não, filho, cara, eu não consigo gostar desse feedback. Eu só gosto para um jogo. Um jogo de semana.
esse vídeo. Eu te mandava o TikTok, tipo assim, vou jogar com esse boneco aqui, que parece um corredor fora. Aí o cara vai agora se depois, ele vai fazer olhando assim. Uma vez eu criei uma pedra que foi forte. E ficou tão bom que Ficou uma pedra. essa frase é muito É muito massa, né? A que eu mais gosto dele é. Mano, da minha coisas boas. Sim, eu acho muito massa. Você não sabe, eu tinha que ganhar a ponte do Maranhão. Foi ele. Eu fui a ponte do Maranhão. Foi a minha. Quando ele sacaneia tanto o universo do universo. E eu odeio o universo. Eu sei o nome desse irmão. Na minha só E Antônio, só se para ele aí o ensinamento. Maravilhoso aqui. Não, o quê? Eu estava pegando esse livro, estava fazendo explicação, você quer uma máquina esse livro. Eu não sei acreditar, eu tive que passar antes de pai. Estou pensando na medição da gente, nossa, não acredito no vídeo. Gilmar Júnior. É o GG, ele não jogou esse vídeo. A coisa, vai ser Gil. Claro que é financiado. Como é que então vai o pai não se dá? Não se dá nada. A gente lê, né? É CNX, ó. Tchau. Esse sítio, pô, é que esse aqui me pode ter completado. Às vezes não o cara pegou a página, ligou a coisa diferente, tirou a página lá e já era.
Eu acho que o negócio eu estou sendo de justiça de trabalho, mas não dá ninguém. Não, isso é bom, pô. Tá pedindo dinheiro? Eu vou fazer 9 mil. Pois fala com o meu filho, fala assim, se ele aceitar, não, então, não conheço isso, não. Esse tipo de educação. Agora, esse aí, tá. Não, pegador também. Fala assim, moço, falar assim, ou isso que eu troquei de nome, assim, vai se resolver, isso é muito bom. Eu sou João. É cinco educação. Nossa, seria capaz de ficar falando em book. Não, próximo. É cinco educação. Bom. Acontece muito. Os caras vão passar no já lá. O Chico é o operador do valor. A família tem advogado? Mas de povo é essa. Não, mas o WhatsApp. Alguém chega falando o nome do livro, Dizer os federais que mais estavam no meio de Davi, parte 2. Eu tinha até colocado isso. Eu vou criar as coisas da texta aí, falando para você do dia do jogo da mentira. Olha o tanto de. Tanto de. 250 vezes. Eu coloquei no meu nome, você coloquei na sua. Eu dou uma palavra do resto. É aquele lá que eu vou falar assim. É o caso disso. Não? Mas não nem por ele. Ele demora um pouquinho mais de resposta. Não, para mim foi tudo isso. Qualquer coisa fala dele amanhã. Todo dia não amanhã, todo dia amanhã. Que isso, não é não. Eu vou nem para mim, pô. Não é para mim, não. É para nós. Só para nós. Ele falou que eu tinha que ir. Olha isso, não vai ser que eu não é, o algoritmo não é.
Deixa eu ver se o sequencial aqui acabou de rodar. Olha, rapaz, alguém pode só apertar ali? Eu vou mostrar para vocês. Ele conseguiu chegar no 3, aquele que eu falei. Agora ele está correndo atrás da outra casa decimal e ainda está fazendo. Alguém só pode apertar ali, por favor? Só para eu mostrar para vocês aquela ideia lá que eu estava falando. Quer ver, ó? Cara, você vê quanto tempo e o bicho ainda está naquela casa decimal ainda. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Ele só conseguiu, tá vendo aqui desse número aqui? Ó, até aqui ele já conseguiu. 159, 2653. Olha aqui, se você olhar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo parar ele, ó. 14159, quer ver? Eu vou botar o número aqui, ó. 2653. Até aqui ele fez. O próximo, aqui está em 7, ele tem que chegar em 5. Tá vendo aqui, ó? Você tá vendo? Então, por que eu fiz essa brincadeira aqui para vocês? Para mostrar para vocês, quando você quer fazer uma aproximação bem precisa, olha quanto tempo leva. Cara, não é por querer dizer nada, não. Pô, mas isso aqui é até uma máquina boa, pô, tem um i7 bom aqui e tal. E você vê, olha quanto tempo que ele está fazendo esse trem aqui ainda. Entendeu? Então, só para vocês verem. Depois eu ponho esse outro código aqui lá também para vocês verem. Você vê que ele conseguiu aproximar até aqui o 3, até agora. Que é quantas casas decimais? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ainda. Agora você imagina até chegar na 20ª. Quanto tempo que vai levar? Sentiu o drama do negócio? Sentiu? Eu fiz isso aqui de propósito só para vocês sentirem, cara, que às vezes você não consegue ter uma precisão absoluta, tá? Você não consegue, tá? Eu fiz isso aí de propósito aí para vocês verem isso aí, tá? Bom, agora vamos dar uma olhada, tá? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só interromper aqui a gravação rapidinho. Então, gente, só para a gente ver rapidinho aqui, eu vou rodar o sequencial de novo. Aquele, não esse que eu fiz agora, mas eu vou o original. Aí, para ficar mais legal, eu vou botar 1 bilhão de termos aqui. Eu acho que aqui já deu mais de 1 bilhão aqui, né? Isso aqui eu acho que já deu. Aqui deu 3, 6, 9. Aqui já está mais de 8 bilhões. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vamos ver quanto tempo vai. Tá certo. Então, eu vou rodar ele aqui com 1 bilhão de termos, o sequencial, vamos ver quanto tempo vai levar. Aí daqui a pouco eu rodo
o paralelo para a gente ver. Tá? Eu acho que eu também abusei esse cabra aí, hein? Rapaz, acho melhor... Vamos botar menos, né? Porque botar 100 milhões, tá bom. Aí vai andar mais rápido. Acho que 1 bilhão é demais também, né? Vou botar aqui. Deixa eu ver aqui. 100, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Aí vai ser mais viável aqui, porque 1 bilhão aí já é demais. Aí, agora foi. Tá? Agora vamos rodar o paralelo. Me ajuda aqui, ó. Demorou 12,13, né? Com 100 milhões de termos. Então, agora eu vou rodar, ó, MPI exec. MPI exec ou MPI run? Vocês lembram? Menos NP. Vou botar 12. Pi par 01.py. Eu esqueci de botar escrever o Python. Número de termos, 100 milhões. 100, 100 mil, 100 milhões. Vamos ver quanto tempo vai levar? Aí, ó. Já deu aqui o resultado. Então, você vê, isso aqui demorou 4,58. Tá? Então, para você ver aqui a diferença. Então, vou explicar o código aqui agora para vocês, para a gente ver aqui. Espera aí só um minutinho. Então, olha só, basicamente o que eu fiz, ó, foi, peguei aquele código, tá vendo aqui no mestre, ó, aí o que ele faz? Ele digita o número de termos, e aí eu faço, o mestre ele envia esse número de termos para todo mundo, né, para todos os escravos. E a ideia aqui de fazer o cálculo, tá? É bem parecido com aquilo que a gente já tinha visto, tá? Do início e do fim. A única coisa aqui que eu precisei fazer um artifício é para fazer o cálculo do K, tá? Baseado em alguma coisa, que concorda comigo? Se eu dividir em pedaços, o primeiro K de cada pedaço começa de um jeito diferente. Tá? Aí eu usei, né? O K vai ser o quê? 2 vezes início menos 1 mais 1. Ok? Foi essa aqui a brincadeira. E aqui dentro, ó, você vê que ele faz o cálculo igualzinho. Aí eu fiz aqui, ó, pi recebe S, aí o que é o S aqui no caso do mestre. Aí aqui dentro do fora ele recebe lá do escravo cada S que ele calculou e vai somando, certo? Tá? E no caso aqui do lado do escravo, ele faz o mesmo cálculo. Ele recebe
no número aqui de termos, que vem do mestre, o source 0. Ele calcula igualzinho que tem lá no mestre, parte, início, fim e o K. Aí ele faz o mesmo código ó, aqui e envia o S, que é a soma do pedaço dele, de volta para o mestre. Para quê? Para ele somar com o que já tinha antes. Tá? Que ele já tinha. Tá? Então, você vê, bem parecido com aquele do somatório. A única diferença aqui é esse cálculo do K, aqui, dessa outra variável. Que para cada pedaço, como é que eu calculo o K inicial daquele pedaço? O valor inicial do cálculo daquele pedaço, entendeu? Tá? Então, eu preciso. Tá? Não basta só o início e o fim aqui, né? No termo, que é como a série, né? Aí eu sei o início e o fim. Mas eu tenho que saber qual é o K dali daquele pedaço. Entendeu? Qual é o primeiro K? Porque depois é fácil, né? Só a gente fazer igual era antes. K recebe K mais 2. Mas qual é o primeiro K daquele pedaço? Aí eu usei essa fórmula para calcular. Entendeu? Tá? Aí eu acho que agora fica mais fácil. Que é o quê? Vocês usarem aquela operação coletiva, que é basicamente fazer usando o broadcast e o reduce, tá? Em cima desse código aqui. Aí agora é fácil. Aí agora ficou mamão com açúcar, tá? Tá ok? Vamos ver aí se vocês conseguem aí. Olha só, gente. O código, vamos ver aqui, ó, com 12, né? Agora eu vou rodar ele também, só que agora pipar 2. Aí eu vou botar também 100 milhões, né? 100 mil, 100 milhões. É bom, né? Aí, esse caso aqui, a princípio, cadê aqui? Sequencial, que eu paro 4.58, 4.92. Deixa eu rodar ele aqui de novo, vamos ver. 100 mil, 100 milhões. A cooperação coletiva até demorou um tiquinho mais, nesse caso aqui, engraçado. Que aí, olha como é que ficou o código aqui, ó. Deixa ele só mudar a tela aqui. Vai, filho. Deixa eu parece que... tá aqui, ó. Então, você vê aquela parte, tá vendo? Que eu até comentei, ó. Onde que tinha o for, aí eu troquei e botei aqui, né, o broadcast. E aí, ele está comunicando aqui o termos e recebendo. Aí, ele simplesmente faz o quê? O root é o 0. Então, quem tem um ID 0, envia. Quem não for o 0, recebe. Então, você vê que no lugar aqui do REC-V, tá vendo aqui dentro do escravo? Quer ver, ó? Tá vendo? Eu comentei aqui o REC-V e botei o broadcast igualzinho, estava lá no mestre. Por quê? Porque ele sabe, baseado nessa variável root aqui, se ele envia ou se ele recebe. Tá? E no finalzinho aqui, qual a diferença? Essa brincadeira aqui que tem o for aqui para calcular o valor aqui do pi, a gente troca
pelo reduce. Então, o que eu faço? Todo mundo envia o S. O que eu faço com esse S? Somo. Qual é a operação? Operation. MPI sum. Ele soma. Em quem é que vai ficar o resultado? No mestre, que root 0. E eu guardo esse resultado final em quem? É na variável pi. Tá vendo aqui? Tá aqui, ó. E aí você vê que esse comando também é repetido aqui no escravo, que ao invés de eu botar o recv, o send, tá vendo aqui o send? Eu faço aquele mesmo comando. E aí, igual eu falei, o escravo vê, eu sou 0? Não. Então, eu só envio. Quem é que vai ter o valor do pi aqui no final? Só o 0, o root, que está indicado aqui. Mas o que é engraçado aqui que também é o seguinte, ó, apesar do root concentrar o pi, mas ele também envia o S. Ou seja, ele pega o S de todo mundo, soma e joga na variável pi do mestre. Entendeu? Aí ele tem o resultado final. Tá? Então, você vê, é basicamente o mesmo código, tanto é que eu peguei e só comentei, ó. Tá vendo? Eu comentei aquele for e botei o broadcast. Comentei aqui no escravo, né? Onde que tinha aqui o recv e botei o broadcast. Na hora de enviar o escravo, eu comentei o send e botei o reduce. E lá no caso do mestre, eu comentei o for todo aqui e usei o reduce também. Então, ele pega o S de todo mundo que tem o cálculo do pedaço do pi, que é a parte dele, ele vai fazer a operação de soma e vai concentrar em quem? No 0. Então, quando chega o 0, que é o ID 0, né? O mestre, quando ele passar aqui, o pi tem o valor total, que é a soma do cálculo parcial do pi de todo mundo. Tá? Cara, posso ser sincero com vocês, a coisa mais difícil aqui nesse código foi até na época que eu fiz, foi fazer essa parte aqui do cálculo, porque você vê, ó, do K, porque essa parte início, fim, exatamente igual àquela do somatório. Exatamente igual. O único problema era qual era o valor inicial do K naquela parte que vai fazer. Isso foi a parte onde que mais me encasquetou. E aí eu tive que ficar testando e ver como é que eu ia calcular isso aí. Entendeu? Tá? Então, aí eu fui testando, fui fazendo a conta, fui fazendo, se fosse 4, 5 pedaços. Aí até eu ajustei a fórmula, aí deu certinho. Entendeu? Para ver. Se eu tivesse 3 pedaços, se eu tivesse 4, se eu tivesse 5, pô, será que o K aqui vai dar certinho? Aí eu botei a série, né, sei lá, tipo, daí teve que fazer, como se fosse 15. Vamos ver se o K começava certinho. Exatamente. Isso aí. Para saber o valor do K, para ele começar bonitinho, entendeu? Tá? Mas tirando isso, o resto, você vê que é igualzinho o código que a gente tinha feito antes. E esse, já usando a comunicação coletiva, era mais fácil, que não precisava mexer em nada disso, era só substituir. Tá? Normalmente, o primeiro, quando o mestre envia o dado para todo mundo, a gente usa broadcast, é o mais comum, e dependendo da operação, é comum utilizar esse reduce. Aí você só vai ter que ver qual operação que tu vai usar. Quer ver, ó? Aqui nesse... quer ver, ó? Reduce. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó. Aqui, ó. MP com reduce. Bacana. Vamos deixar ele lá.
Tá vendo? Aqui, reduz. Tá vendo? Aí, tá vendo? É aquele lá. Tem o buff de envio, buff de recebimento, tudo mais. Bacana. Aí a gente tem que ver quais são as... tem um lugar que diz quais são essas operações. Quer ver? Ó? Deixa eu só achar aqui. MPI. Deixa eu botar aqui, ó, para ver se ele acha para mim. Aqui MPI SAM. Vamos ver se ele... Ah, tá. Tá vendo aqui, ó? Ele tem aqui as operações, tá vendo aqui? MPI 4.MPI. Tá vendo? Aí ele achou aqui para mim, ó. Cadê, ó? Aí, cadê? Deixa eu achar aqui. Calma aí, meu. Não, daquele outro jeito, eu acho que eu tinha botado na ordem. Aqui, ó. Aqui, ó. Que tem as operações, ó. Tá vendo? Que ele diz aqui, ó. Máximo, mínimo, soma, produto. Tá vendo, ó? Ente pela esquerda, pela direita, o OR, SHOR, a localização. Tá vendo? Aí tem várias operações que dá para fazer. Tá? Que dá para fazer. Tá? Então, aqui ele já te diz quais são as operações aqui. Tá? Legal. Então, gente, para hoje era isso aí, tá? Aí, para vocês, depois tem que, na medida do possível, dar uma praticada aí, tá?